Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos com um vídeo muito especial e vou falar um pouquinho sobre os bastidores de uma vida materna, os bastidores de uma mãe. As pessoas muitas vezes veem os nossos filhos prontos, bem vestidos, sempre arrumados. E muitas vezes as pessoas até podem pensar, eu acho que para aquela pessoa deve ser mais fácil, aquela filha deve ser mais fácil, aquele filho deve ser mais fácil de lidar, mais fácil de educar. Como já dizia, né, muitas vezes os nossos avós, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas quando eu paro muitas vezes para conversar com outras mães, quando eu vou sabendo, né, do bastidor, do que acontece por trás das câmeras, por trás daquilo que as pessoas não veem. As pessoas veem uma coisa, mas só nós como mães sabemos, só nós como mães vivenciamos o que passa nos bastidores, no nosso diário, no nosso cotidiano. E quantas vezes nós nos pegamos, né, nos culpando, nós nos pegamos muitas vezes a nos sobrecarregar com culpa, né, com afazeres, com atividades até para eles, porque nós pensamos assim, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo errado, então talvez é melhor eu fazer assim, talvez é melhor fazer assado, porque tá funcionando para aquela pessoa, então se tá funcionando para ela, acredito que também vai funcionar para o meu filho, então eu vou tentar fazer. E muitas vezes nós nos sobrecarregamos e nós não entendemos, né, muitas vezes que para nós criarmos os nossos filhos, nos mínimos detalhes, até no escolher uma roupa, até naquela parte de dar ordens, né, de dizer isso pode, isso não pode, nós teremos que ser direcionados pelo Espírito Santo. É bem mais fácil quando nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo em meio àquelas confusões, mesmo em meio àqueles dias tão agitados, que muitas vezes nós temos os filhos aqui, um daqui chamando, outro dali chamando, né, gritando, mãe, eu quero, um chorando, e nós conseguimos calar toda aquela agitação, muitas vezes, e dizer assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Será que eu deixo ir? Será que eu levo? Será que eu fico? Será que ele merece? Será que não merece? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o único amor comparado ao amor de Deus comparado, não é que seja igual ou que esteja a igualar ao amor de Deus, mas a Bíblia fala que em Isaías que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá. E quando Isaías fala, ainda que uma mãe que amamenta, Isaías não está falando daquela mãe que se esqueceu, porque uma mãe que amamenta, ela jamais se esquece. Se você passou por esse processo de amamentação, você sabe. Quando chega a hora ali do nosso filho sentir fome, mesmo que ele esteja dormindo, os nossos seios dão sinais. Eles começam já a se preparar para que quando a criança acordar, quando for a hora dela se alimentar, o alimento esteja pronto. Por isso, não é uma mãe que se esqueceu, não é uma mãe que abandonou. E se uma mãe escolheu amamentar, é porque ela ama o seu filho. Então, a Bíblia fala mesmo que uma mãe que amamenta se esqueça, porque é uma coisa praticamente impossível que nós que já amamentamos sabemos. Porque se nós esquecermos mentalmente, o nosso corpo ele nos avisa, está na hora de amamentar. Mas mesmo se existisse essa possibilidade de uma mãe que amamenta esquecer, o nosso Pai Celestial jamais esqueceria. Nós, como mães, nós sabemos que depois que nós somos mães, nós nunca mais somos as mesmas. Nós nunca mais dormimos da mesma maneira, nós nunca mais pensamos da mesma maneira, nós começamos a agir de maneira que nós sejamos sempre exemplos para os nossos filhos. Nós sempre nos preocupamos com as nossas atitudes, porque os nossos filhos estão nos enxergando. Quantas vezes eu acredito que não só eu, mas você também que está aí do outro lado, você para pensar e diz assim, meu Deus, será que eu estou sendo um bom exemplo? Será que o que eu estou fazendo hoje vai refletir na vida da minha filha ou do meu filho como um bom exemplo? Será que um dia ele vai olhar para mim e dizer assim, mãe, pai, você fez um bom trabalho, hoje eu sou fruto de toda a dedicação que você teve a mim. E como a palavra do Senhor diz, que o amor de uma mãe é um amor imensurável, é um amor enorme, é um amor maravilhoso, nós com esse amor, com essa dedicação, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós iremos conseguir fazer o nosso melhor. Quantas vezes nós nos pegamos, né, sobrecarregadas, estressadas, sem saber como agir, porque nós não estamos parando para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu confesso que desde que eu fui mãe, minha vida virou mesmo de cabeça para baixo. Hoje eu sou uma pessoa que eu jamais imaginaria ser. Antes mesmo de ser mãe, eu ouvi muito falar sobre esse amor de mãe, né, sobre a dedicação, como a nossa vida muda. E eu não falo isso de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa. Obviamente que não. A maternidade foi um presente, gerar uma vida é um presente. E eu lembro que quando a Maria nasceu,
né? Ali no hospital ainda, depois de 2 dias de trabalho de parto, eu sofri bastante, né? Com muitas dores, muito sofrimento. A Maria nasceu e quando ela nasceu e o médico colocou ela ali nos meus braços, mesmo instante, eu lembro que eu pensei assim na minha cabeça, meu Deus, eu passaria por tudo de novo, só para ter ela aqui nos meus braços. Por isso, já quando nasce um filho, nasce uma mãe. E quando nasce uma mãe, aquele amor, ele é gerado dentro de nós. E nós somos capazes, né, de proteger, de amar, de cuidar. E muitas vezes nós somos capazes disso tudo, de ler, de buscar, né, através de pessoas, de psicólogos, de especialistas. Mas muitas vezes nós esquecemos dessa ferramenta tão maravilhosa, tão poderosa, que pode transformar a nossa maternidade, que é a presença do Espírito Santo nos mínimos detalhes, que é a presença do Espírito Santo no agir dentro de casa, no falar, no ouvir. Eu falo muito, mas eu tenho muita dificuldade de ouvir. Nós sabemos, né, que se nós temos 2 ouvidos e uma boca, é que nós temos que ouvir mais e falar menos. E eu tenho uma filha que também é sanguínea, que fala muito. E muitas vezes ela vem comunicar, ela vem falar, ela tagarela, fala o dia todo. E eu muitas vezes não tenho paciência para ouvir. E eu falo, Espírito Santo, me dá paciência para eu ouvir, me ajuda a ouvir neste momento, me ajuda a entender o que está acontecendo, me ajuda, Espírito Santo, a estar atento aos mínimos detalhes. Quantas vezes nós não paramos para ouvir os nossos filhos e muitas coisas que eles estão dizendo, não diretamente, mas através das coisas que eles nos falam, eles estão tentando nos dar algum recado, eles estão tentando chamar a nossa atenção, mas nós não temos muitas vezes tempo para ouvir. E como nós não paramos para ouvir, nós pensamos assim, meu Deus, como isso aconteceu debaixo dos meus olhos e eu não vi. É porque muitas vezes nós não paramos para ouvir. Nós não entendemos que a maternidade ela vai transformar até aquilo que nós temos de maior, né? Aquilo que nós temos mais potencializado, muitas vezes em mim é o falar. E muitas vezes eu tenho que me calar e ouvir o que através muitas vezes da minha filha o Espírito Santo tem a dizer para mim. Quantas vezes ela sem saber, né? Com certeza ela sem saber, o Espírito Santo usa ela para falar comigo. Quantas vezes naqueles dias de pouca fé, quantas vezes através dos ensinamentos que nós temos dado para ela, ela diz assim, mamãe, mas Deus não é o nosso Pai? Ele não é dono do mundo? Deus não nos deu essa casa que nós estamos pedindo com isso que nós tínhamos pedido, mamãe? E muitas vezes eu falo assim, meu Deus, é verdade. Nós ensinamos, nós falamos e muitas vezes nós não entendemos que nós também, como mães, nós precisamos parar para ouvir os nossos filhos. Nós temos que parar para entender que para nós os conhecermos, nós também teremos que parar para ouvir. E antes de ouvir a eles, nós temos que ouvir o Espírito Santo. E quantas vezes o Espírito Santo está nos dizendo assim, fique em silêncio, ouve o que ele tem a dizer, ouve o que ela tem a dizer. Eu quero falar com você através da sua maternidade. Eu quero falar com você através do seu filho, da sua filha. Eu quero falar com você. Você gerou uma vida que antes de ser gerada no seu ventre, ela foi gerada aqui comigo, nas regiões celestiais, ela foi gerada aqui na eternidade. Por isso, eu que fiz ele, eu que fiz ela do jeito que ela é. Eu quero falar com você através da maternidade. Eu quero te mostrar o meu amor através da maternidade. Pare para ouvir. Pare para experimentar a beleza e a grandeza da maternidade, a beleza e a grandeza do que a maternidade traz para nós, como ela pode nos transformar, como ela pode nos fazer ser pessoas melhores. Hoje eu olho para mim, não só internamente, mas externamente nas minhas atitudes, eu vejo que como a maternidade me transformou e eu poderia ter usado, né, a maternidade de uma maneira completamente diferente, mas eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir que a palavra do Senhor nos diz que é uma bênção, que é uma graça nós sermos mães, que é um presente nós gerarmos uma vida que antes de ser gerada no nosso ventre, ela já foi gerada por Cristo, foi lá nos mínimos detalhes desenhados por Ele. Que presente a maternidade. Que presente nós sermos mães. Hoje esse relato, hoje essa palavra, ela venha falar ao seu coração. Que você venha entender que se a maternidade tem sido um peso para você, é porque talvez as coisas não estão nos devidos lugares. Talvez você tenha colocado a maternidade, os seus filhos, por cima da sua vida com o seu esposo e tem se tornado um peso. Talvez você não tenha conseguido dividir a responsabilidade dos seus filhos com o seu esposo e por isso tem sido um peso. Talvez você pense que é só você que tem que educar, é só você que vai proteger, é só você que sabe amar e você não tem dividido essa função com alguém que está do seu lado, com o seu parceiro, que Deus colocou do seu lado para te ajudar, para cuidar de você, para que através do cuidado dele
ele em você, você possa cuidar também do seu filho. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes nós pensamos que por quando nascer um filho, nasce uma mãe, nós sabemos de tudo, nós sabemos fazer tudo e nós não temos que consultar a Deus para tomar pequenas decisões. Quando nós consultamos a Deus em pequenas decisões, mesmo naqueles dias bem agitados, quando nós consultamos e quando nós ouvimos e obedecemos à voz de Deus, nós vemos que existe e que há uma transformação dentro da nossa casa. Eu tenho vivido transformações aqui na minha casa e eu espero que você possa viver também transformações aí na sua casa, na sua maternidade. Deus possa curar através do seu filho, Deus possa curar a maternidade que muitas vezes foi ferida na sua vida. E que você olhe e pense assim, meu Deus, eu não tive uma mãe assim, eu não tive esse ensinamento, mas você agora pode fazer diferente. Você pode amar, você pode cuidar, você pode não super proteger, porque a superproteção também faz mal, ela estraga os nossos filhos, mas você pode amar e proteger na medida certa. É a medida que Deus tem para nós. E que quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós sabemos fazer na medida certa, na hora certa e no tempo certo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa levar com mais leveza a maternidade. Maternidade é um presente e presentes não são pesos, presentes são bênçãos e nós temos que desfrutar desse tempo. As crianças só serão crianças uma vez e elas depois serão adultas para sempre. Desfrute, aproveite cada momento e saiba que vai passar. As birras vão passar, tudo vai passar. A Bíblia fala, tudo passa. Por isso tudo vai passar, mas o que vai ficar é a presença de Deus, o que vai ficar é os ensinamentos que Ele deixou e que Ele nos dá todos os dias dentro dos nossos corações. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau!